Você já parou para pensar no que acontece exatamente no momento em que seu coração dá a última batida? Não estou falando de teorias ou especulações. Estou falando de revelações concretas de um dos maiores místicos que a Igreja Católica já conheceu. O Padre Pio, que tinha o dom de ver além do véu que separa nosso mundo do mundo espiritual, descreveu com detalhes impressionantes o que acontece com a alma nos primeiros instantes após a morte. E o que ele revelou vai muito além do que você imagina. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir verdades que podem mudar completamente a forma como você enxerga a vida e a morte. Antes de continuar, quero te fazer um pedido. Se você já pensou sobre esse momento final, deixe nos comentários apenas uma palavra que descreva o que você sente quando pensa na morte. Medo, paz, curiosidade, esperança. Vamos criar aqui um mapa dos sentimentos da nossa comunidade. E se este tema toca seu coração, inscreva-se no canal. Quando falo do Padre Pio, estou falando de alguém que não teorizava sobre a morte. Ele a testemunhava constantemente. Durante mais de 50 anos, este frade capuchinho, nascido em Pietrelcina, manteve uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Ele não apenas carregava os estigmas de Cristo sangrando em suas mãos, pés e lado, ele também tinha o dom de estar presente no momento da morte de pessoas que estavam a quilômetros de distância. Incontáveis testemunhos relatam que o Padre Pio aparecia ao lado do leito de morte de seus filhos espirituais, mesmo quando seu corpo físico estava no convento. E através dessas experiências místicas, ele pôde descrever com uma precisão impressionante o que acontece naqueles primeiros minutos cruciais após o último suspiro. O Padre Pio explicava que existe um momento exato, um ponto específico no tempo onde a alma se separa do corpo. Não é um processo gradual como muitos imaginam. É instantâneo. Num momento você está preso à matéria, no próximo você está livre. Ele comparava isso ao nascimento de uma criança. Assim como existe um momento preciso onde a criança deixa o ventre materno e entra no mundo, existe um momento preciso onde a alma deixa o corpo e entra na eternidade. E esse momento, segundo o Padre Pio, é acompanhado de uma clareza de consciência absolutamente total. Você não fica confuso, não fica desorientado. Pelo contrário, é como se você acordasse de um sonho. Tudo que parecia tão importante alguns segundos atrás, todas aquelas preocupações materiais, todos aqueles medos terrenos, tudo isso se dissolve instantaneamente porque você finalmente vê a realidade como ela verdadeiramente é. Uma das coisas mais fascinantes que o Padre Pio revelou é que nos primeiros instantes após a morte, a alma mantém uma ligação com o corpo que acabou de deixar. Ela pode ver o próprio corpo deitado ali. Pode ver as pessoas ao redor, ouvir o que estão dizendo, perceber suas reações, mas já não se identifica com aquele corpo. É como olhar para uma roupa velha que você acabou de tirar. Você reconhece que aquilo foi seu, mas não é mais você. O verdadeiro você, a essência do que você realmente é, está ali pairando sobre aquela casca material que serviu de habitação por tantos anos. O Padre Pio contava que muitas almas, especialmente aquelas que morrem de forma súbita, levam alguns segundos para compreender o que aconteceu. Elas veem as pessoas chorando, veem os médicos tentando reanimá-las, veem toda aquela comoção e pensam: por que estão fazendo isso? Eu estou bem aqui, estou tentando falar com vocês. Mas, obviamente, ninguém as ouve, ninguém as vê. E é nesse momento que vem a primeira grande realização. Você morreu. Sua vida terrena acabou. Não há volta. O que foi feito está feito. O que não foi feito ficará para sempre por fazer. Essa consciência, segundo o Padre Pio, traz reações muito diferentes dependendo de como a pessoa viveu. Para aqueles que viveram em estado de graça, que morreram reconciliados com Deus, esses primeiros momentos são preenchidos com uma paz indescritível.
Mesmo que a morte tenha sido dolorosa, mesmo que o corpo tenha sofrido, a alma sente um alívio imenso. É como se um peso gigantesco fosse tirado de seus ombros. Você está livre, livre da dor, livre do cansaço, livre das limitações do corpo físico. E junto com essa sensação de liberdade, vem uma certeza profunda. Você sabe, sem sombra de dúvida, que está indo para casa. Pode ser que ainda tenha que passar pelo purgatório antes de entrar no céu, mas você sabe que sua salvação está garantida. E essa certeza traz uma alegria que nenhuma alegria terrena pode se comparar. Mas o Padre Pio também descrevia o outro lado dessa experiência. Para aqueles que morreram em pecado mortal, sem arrependimento, sem reconciliação com Deus, esses primeiros momentos são aterrorizantes. A clareza de consciência que vem com a morte significa que você vê seus pecados com uma nitidez absoluta. Todas as racionalizações que você fazia em vida, todas as desculpas, todas as justificativas, tudo isso desaparece. Você vê suas ações pelo que realmente foram. E junto com essa visão, vem o terror de compreender o que você perdeu, o que você jogou fora, a eternidade de felicidade que você trocou por prazeres momentâneos que agora parecem ridiculamente insignificantes. Uma das revelações mais impactantes do Padre Pio é que nesses primeiros instantes a alma ainda tem uma última chance. É um momento de graça extraordinária, onde Deus, em sua infinita misericórdia, oferece uma oportunidade final de arrependimento. Não é uma segunda vida, não é uma chance de desfazer o que foi feito, mas é uma chance de, com perfeita clareza de consciência, escolher Deus ou rejeitá-lo definitivamente. O Padre Pio dizia que muitas almas que pareciam morrer longe de Deus, naquele último instante, naquele momento final de lucidez absoluta, se voltam para a misericórdia divina e são salvas. Por isso ele sempre insistia que nunca devemos presumir que alguém está condenado. Não importa quão longe de Deus essa pessoa parecesse estar em vida. Mas existe algo mais acontecendo nesses primeiros minutos que o Padre Pio descreveu com detalhes fascinantes. A alma não está sozinha, nunca está sozinha. No exato momento da separação entre corpo e alma, você se torna consciente de presenças ao seu redor. E aqui começa uma das partes mais importantes e menos compreendidas do processo da morte. O Padre Pio revelou que 3 tipos de seres espirituais estão presentes no momento da morte de cada pessoa. Seu anjo da guarda, que esteve com você desde o momento da sua concepção até este último suspiro. Seres de luz que vêm em nome de Deus para te escoltar. E entidades das trevas que vêm tentar fazer uma última reivindicação sobre sua alma. O que acontece a seguir depende inteiramente de como você viveu sua vida. O Padre Pio era muito claro ao descrever o que acontece nos momentos imediatamente seguintes à morte. Ele dizia que a alma recém-libertada do corpo se vê cercada por presenças espirituais. A primeira presença que você reconhece é seu anjo da guarda. Esse ser celestial que foi designado por Deus para te proteger desde antes do seu nascimento até este momento final. O Padre Pio tinha uma devoção especialíssima aos anjos da guarda e frequentemente conversava com eles. Ele explicava que durante toda a nossa vida, nosso anjo tenta nos guiar, nos proteger, nos inspirar bons pensamentos, mas na maioria das vezes não o percebemos porque estamos tão distraídos com as coisas materiais. Mas no momento da morte, quando o véu é removido, você vê seu anjo pela primeira vez com total clareza. E o Padre Pio dizia que é um momento de emoção profunda, porque você finalmente compreende quanto esse ser te amou, quanto lutou por você, quantas vezes te salvou de perigos que você nem sequer percebeu. Para aqueles que viveram tentando seguir a Deus, o encontro com o anjo da guarda é cheio de alegria. O anjo está radiante, feliz, porque sua missão foi cumprida com sucesso. Ele te guiou através dos perigos da vida terrena e agora pode te apresentar ao Criador.
O Padre Pio contava que esses anjos frequentemente aparecem vestidos de luz, tão brilhantes que, se estivéssemos ainda no corpo físico, não conseguiríamos olhar diretamente para eles. Mas na forma espiritual, você pode ver toda aquela glória e beleza. E junto com seu anjo da guarda, vêm outros seres celestiais, santos que você teve devoção especial durante a vida, frequentemente aparecem. O Padre Pio dizia que se você teve devoção a São José, a Nossa Senhora, a algum santo específico, essas presenças benditas estarão ali para te acolher e te dar coragem para o que vem a seguir. Mas existe outro lado dessa realidade que o Padre Pio não ocultava, mesmo sendo uma verdade perturbadora. Ele explicava que para aqueles que viveram em pecado grave, que morreram sem arrependimento, o encontro inicial não é com seres de luz, mas com entidades das trevas. Demônios que durante a vida dessa pessoa tiveram influência sobre ela, que a empurraram para o pecado, que alimentaram seus vícios e suas paixões desordenadas, agora aparecem para fazer sua reivindicação. O Padre Pio descrevia essas entidades como terrivelmente feias, emanando ódio e desespero. E nesse momento, a alma finalmente compreende a verdade que ignorou durante toda a vida. Aqueles pecados que pareciam tão atraentes, tão prazerosos, tão libertadores, eram, na verdade, armadilhas. Eram iscas que escondiam um anzol mortal. E agora esse anzol está cravado na alma, e essas criaturas horríveis estão puxando a linha. O que determina quais seres espirituais te recebem no momento da morte? O Padre Pio era absolutamente claro sobre isso. Não é um julgamento arbitrário de Deus. Não é uma questão de sorte ou azar. É simplesmente a consequência natural de como você viveu. Durante sua vida, você foi se alinhando ou com a luz ou com as trevas, através de suas escolhas. Cada vez que você escolheu o bem, cada vez que resistiu à tentação, cada vez que praticou a caridade, cada vez que perdoou, cada vez que rezou, você estava fortalecendo sua conexão com os seres celestiais. E cada vez que você escolheu o pecado, cada vez que cedeu à tentação, cada vez que alimentou o ódio, ou a luxúria, ou a avareza, você estava fortalecendo sua conexão com as entidades das trevas. No momento da morte, essas conexões se tornam visíveis e determinam quem tem o direito de te escoltar. Uma das coisas mais fascinantes que o Padre Pio revelou é que nesse estágio inicial após a morte, existe ainda uma espécie de batalha espiritual que acontece. Mesmo para almas que viveram em pecado, o anjo da guarda não desiste facilmente. Ele luta até o último momento, apresentando diante de Deus cada pequena boa ação que aquela alma fez, cada momento de arrependimento sincero, cada oração que foi rezada por ela. E se existe qualquer base, por menor que seja, para a misericórdia divina operar, o anjo a explora. O Padre Pio contava de casos onde almas que pareciam completamente perdidas foram salvas no último segundo através da intercessão do anjo da guarda, combinada com as orações que familiares tinham feito por elas ao longo dos anos. Por isso ele insistia tanto na importância de rezar pelos agonizantes, de rezar por aqueles que estão em perigo de morte, porque essas orações dão ao anjo da guarda munição espiritual para lutar pela alma. Durante esses primeiros minutos após a morte, algo mais está acontecendo, que o Padre Pio descreveu com detalhes impressionantes. A alma começa a passar por uma revisão de vida. Não é como imaginamos nos filmes, onde você vê sua vida inteira passando em fast forward. É muito mais profundo e muito mais doloroso ou alegre, dependendo de como você viveu. Você revê cada momento significativo da sua vida, mas agora você o vê de 3 perspectivas simultaneamente. Primeiro, você vê de sua própria perspectiva, lembrando exatamente como você se sentiu, o que você pensou, quais foram suas motivações.
Segundo, você vê da perspectiva de Deus, compreendendo como aquela ação se alinhava ou não com a vontade divina, quais consequências eternas ela teve. E terceiro, e isso é o mais impactante, você sente o que as outras pessoas sentiram por causa de suas ações. O Padre Pio explicava que essa última parte é particularmente poderosa. Quando você magoou alguém com suas palavras, você agora sente exatamente a dor que causou. Quando você ajudou alguém em um momento difícil, você agora sente a gratidão e o alívio que trouxe. Quando você traiu a confiança de alguém, você agora experimenta a devastação que causou. Quando você perdoou alguém que te magoou, você agora sente como aquele perdão libertou não apenas a outra pessoa, mas a você mesmo. É uma experiência de empatia total, absoluta, sem filtros. E para muitas almas, essa revisão de vida é mais dolorosa que qualquer fogo do purgatório poderia ser. Porque pela primeira vez você vê com clareza total o impacto real de suas ações sobre os outros. Para aqueles que viveram vidas de amor e serviço, essa revisão é uma fonte de alegria profunda. Você vê como aquele gesto pequeno de bondade mudou completamente o dia de alguém. Você vê como aquela palavra de encorajamento impediu alguém de desistir. Você vê como seu perdão quebrou um ciclo de amargura que poderia ter se perpetuado por gerações. Você vê as sementes de bem que plantou e que continuaram crescendo muito depois que você as esqueceu. O Padre Pio dizia que muitas vezes ficamos surpresos no céu ao descobrir que as coisas que considerávamos nossas maiores realizações eram insignificantes aos olhos de Deus, enquanto pequenos atos de bondade que nem lembrávamos eram tesouros eternos. Depois dessa revisão inicial de vida, depois dos primeiros momentos de encontro com os seres espirituais, vem o que a Igreja chama de julgamento particular. O Padre Pio tinha revelações profundas sobre esse momento, e o que ele descreveu é simultaneamente terrível e maravilhoso. Ele explicava que não é um julgamento no sentido de um tribunal humano onde você precisa se defender ou apresentar argumentos. É muito mais direto e muito mais justo que isso. Você simplesmente fica diante da verdade absoluta de Deus, e nessa luz perfeita você vê a si mesmo exatamente como você é. Não há mentiras possíveis, não há auto-engano, não há racionalizações. A verdade sobre quem você escolheu ser durante sua vida terrena fica exposta de forma cristalina. O Padre Pio enfatizava que Deus não condena ninguém. Nós nos condenamos através de nossas escolhas. Se durante nossa vida escolhemos sistematicamente nos afastar de Deus, se rejeitamos sua graça repetidamente, se vivemos como se Ele não existisse, então, no momento do julgamento particular, nossa própria escolha se torna eterna. Deus, respeitando nosso livre-arbítrio até o fim, simplesmente confirma a escolha que já fizemos. O inferno não é uma punição que Deus impõe, é a consequência natural de uma vida vivida em rejeição a Ele. É o lugar onde Deus permite que aqueles que não o querem permaneçam sem Ele para sempre, porque isso é o que eles escolheram. Uma das revelações mais impactantes do Padre Pio sobre esse momento é que a maior punição do inferno não é o fogo, não é a tortura física que tantas vezes é retratada em pinturas medievais. A maior punição é a consciência do que você perdeu. No julgamento particular, toda alma, mesmo aquelas que vão para o inferno, recebe um vislumbre do que o céu é. Um segundo de experiência da felicidade perfeita que poderia ter sido sua. E então, essa visão é tirada e a alma compreende que perdeu isso para sempre. O Padre Pio dizia que esse arrependimento eterno, essa consciência permanente de ter jogado fora a felicidade infinita por prazeres temporários, é um tormento pior que qualquer chama física poderia ser. Mas vamos falar agora daqueles que viveram em estado de graça, daqueles que, apesar de todas as imperfeições e pecados veniais, mantiveram uma orientação fundamental em direção a Deus. Para essas almas,
O julgamento particular é um momento de alívio imenso. Você vê todos os seus pecados, sim. Você vê todas as suas falhas, mas você também vê algo maravilhoso. Você vê o sangue de Cristo cobrindo tudo. Você vê como a misericórdia divina transformou suas imperfeições em oportunidades de crescimento. Você vê como seus arrependimentos sinceros foram aceitos e suas confissões foram realmente eficazes em limpar sua alma. E você sabe, com certeza absoluta, que sua salvação está garantida. O Padre Pio explicava que, nesse momento, a maioria das almas recebe o veredicto de que irá para o purgatório. Não como punição, mas como preparação. O purgatório não é um lugar de condenação, é um lugar de purificação. É onde as últimas manchas do pecado são removidas, onde os últimos apegos desordenados às coisas terrenas são queimados, onde a alma é polida até brilhar como um diamante antes de poder entrar na presença de Deus. O Padre Pio tinha uma compreensão profunda do purgatório, porque, como mencionei antes, ele tinha contato constante com as almas que estavam lá. Elas vinham a ele pedindo orações, pedindo missas, pedindo ajuda para acelerar sua purificação. Uma coisa que o Padre Pio deixava muito clara é que as almas no purgatório sofrem, mas sofrem com esperança. Elas sabem que estão salvas, sabem que eventualmente entrarão no céu, e essa certeza torna o sofrimento suportável. Na verdade, o Padre Pio dizia que se oferecessem a uma alma do purgatório a chance de sair de lá imediatamente, mas ainda com suas imperfeições, ela recusaria. Porque as almas no purgatório compreendem que precisam estar completamente puras para poder suportar a glória de Deus. Entrar no céu ainda contaminado pelo pecado seria mais doloroso que permanecer no purgatório até estar pronto. O sofrimento do purgatório, segundo o Padre Pio, tem duas dimensões principais. A primeira é chamada de pena de dano. É a ausência temporária de Deus. As almas no purgatório já tiveram um gostinho da presença divina no momento do julgamento particular. Elas viram Deus, sentiram seu amor, experimentaram sua glória por um breve momento. E então foram separadas dele temporariamente até que estejam prontas para suportar a plenitude daquela presença. Essa saudade de Deus, essa ânsia ardente pela união com ele, é descrita como um fogo que consome tudo que não é amor puro. A segunda dimensão é chamada de pena de sentido, que é o sofrimento real, tangível que purifica a alma. O Padre Pio comparava isso ao fogo que purifica o ouro, queimando todas as impurezas até que apenas o metal precioso permaneça. Mas aqui está algo maravilhoso que o Padre Pio revelou sobre esses primeiros minutos após a morte para aqueles que vão ao purgatório. No exato momento em que você recebe seu destino, você também se torna consciente de todas as pessoas na Terra que estão rezando por você. Cada missa que é oferecida em seu nome, cada rosário que é rezado pedindo pela sua libertação, cada esmola que é dada em sua memória, você sente tudo isso. E essas orações não são apenas consolações emocionais, elas realmente aceleram sua purificação. O Padre Pio explicava que uma única missa oferecida por uma alma do purgatório tem mais poder de libertá-la que anos de sofrimento. Por isso, ele implorava às pessoas que oferecessem missas pelos seus falecidos, porque é a ajuda mais poderosa que podemos dar a eles. Existe ainda um terceiro destino possível no julgamento particular, embora o Padre Pio enfatizasse que é extremamente raro. São as almas que vão direto para o céu sem passar pelo purgatório. Essas são almas que alcançaram durante a vida terrena um nível de santidade tão profundo, um amor a Deus tão puro, um desprendimento das coisas materiais tão completo que não precisam de purificação adicional. O Padre Pio dizia que essas almas geralmente são pessoas que sofreram muito durante a vida e ofereceram esse sofrimento a Deus, transformando-o em purgatório terreno.
ou são pessoas que viveram vidas de caridade heróica, de oração profunda, de sacrifício constante. Para essas almas, o julgamento particular é seguido imediatamente pela entrada triunfal no céu. Nos minutos que seguem o julgamento particular, a alma faz a transição para seu destino eterno. E o Padre Pio descreveu esse processo com detalhes que são ao mesmo tempo fascinantes e profundamente espirituais. Para aqueles que vão ao purgatório, e essa é a maioria das almas, segundo o Padre Pio, existe um momento de separação dos últimos vestígios do mundo material. Você se vê deixando para trás, não apenas o corpo, mas também todos os apegos que ainda mantinha as coisas terrenas. É um processo doloroso, mas necessário, como arrancar uma raiz profunda que cresceu de forma desordenada em seu coração. O Padre Pio explicava que muitas almas sofrem no purgatório precisamente por causa desses apegos desordenados. Não são necessariamente coisas más em si mesmas. Podem ser afetos legítimos, mas que foram vividos de forma desordenada, colocados acima de Deus, transformados em ídolos. Uma mãe que amava seus filhos, mas com um amor tão possessivo que se tornava sufocante. Um homem que trabalhava para sustentar sua família, mas que fez do trabalho um Deus, negligenciando suas responsabilidades espirituais. Uma mulher que cuidava de sua aparência, mas que se tornou vaidosa e superficial. Todas essas distorções do amor precisam ser corrigidas. Todos esses apegos desordenados precisam ser queimados antes que a alma possa amar perfeitamente como Deus ama. Durante esses primeiros minutos da transição para o purgatório, o Padre Pio dizia que a alma passa por uma experiência de arrependimento profundo. Não é mais o arrependimento imperfeito que tínhamos na terra, contaminado pelo medo da punição ou pelo orgulho ferido. É um arrependimento puro, motivado unicamente pelo amor a Deus e pela dor de tê-lo ofendido. É esse arrependimento perfeito que torna o sofrimento do purgatório suportável, porque a alma compreende que está ali não como punição, mas como preparação para poder finalmente amar a Deus perfeitamente. O Padre Pio comparava isso a uma noiva se preparando para o casamento, fazendo todas as preparações necessárias porque está ansiosa para se unir ao noivo. Uma revelação particular que o Padre Pio compartilhou sobre esses momentos iniciais no purgatório é que as almas não estão sozinhas lá. Elas têm a companhia de outras almas, e existe entre elas uma comunhão de sofrimento e esperança que as sustenta. Além disso, os anjos fazem visitas regulares ao purgatório, trazendo notícias das orações que estão sendo feitas na terra, trazendo conforto, trazendo esperança. E em ocasiões especiais, principalmente nas grandes festas litúrgicas, Nossa Senhora desce ao purgatório para consolar as almas e levar algumas delas para o céu. O Padre Pio tinha uma devoção especial a Nossa Senhora justamente por causa desse papel de consoladora das almas do purgatório. Mas vamos falar agora da transição muito diferente que acontece para aquelas almas que, infelizmente, são condenadas. O Padre Pio evitava falar muito sobre o inferno, porque era um assunto que lhe causava dor profunda. Mas ele não negava sua existência, nem minimizava sua terribilidade. Ele explicava que nos primeiros momentos após o julgamento particular, a alma condenada experimenta uma descida aterrorizante. Não é necessariamente uma descida física para baixo da terra, mas uma descida espiritual, um afundamento nas trevas, um afastamento cada vez maior da luz de Deus. E essa descida é acompanhada por um desespero crescente, à medida que a alma compreende a finalidade de sua situação. O Padre Pio descrevia que o pior momento dessa transição para o inferno é quando a alma se vê cercada por outras almas igualmente condenadas e pelos demônios que agora têm poder total sobre ela. E aqui está uma verdade terrível que o Padre Pio revelou. No inferno não existe amor,
Não existe companheirismo, não existe solidariedade, existe apenas ódio. Cada alma no inferno odeia todas as outras almas, odeia os demônios, odeia a si mesma e odeia Deus. É uma eternidade de amargura concentrada, onde não existe um único momento de paz, não existe um único segundo de alívio. E o mais terrível de tudo é que esse ódio nunca diminui, nunca se acostuma, nunca fica entorpecido. Continua fresco e doloroso para sempre. Mas deixa eu trazer de volta o foco para a esperança, porque o Padre Pio insistia que a maioria das almas não vai para o inferno. A misericórdia de Deus é tão grande, tão vasta, tão incompreensível, que Ele encontra maneiras de salvar até aqueles que parecem completamente perdidos. E aqui está algo maravilhoso sobre esses primeiros minutos após a morte para aqueles que vão direto para o céu. O Padre Pio descrevia essa experiência como uma aceleração de alegria. Cada segundo que passa, a felicidade aumenta. Você está se aproximando de Deus, a luz fica mais brilhante, o amor fica mais intenso, a paz fica mais profunda. E não há nenhum medo, nenhuma hesitação, nenhuma dúvida. Você sabe que está indo para casa, para o lugar que foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. Durante essa ascensão ao céu, o Padre Pio dizia que a alma é acompanhada por seu anjo da guarda e frequentemente por santos que tiveram significado especial durante sua vida. Se você teve devoção a São José, ele estará lá. Se você amava Santa Teresinha, ela estará lá. Se você rezava constantemente a Nossa Senhora, ela estará lá, sorrindo como uma mãe que finalmente recebe seu filho de volta em casa após uma longa ausência. E essas presenças santas vão te preparando para o que está vindo. Vão te ensinando como suportar a glória que você está prestes a experimentar, porque ver Deus face a face é tão intenso que mesmo as almas purificadas precisam ser preparadas gradualmente. O Padre Pio explicava que existe um último véu que precisa ser atravessado antes de entrar no céu, propriamente dito. É o que os místicos chamam de últimas portas do paraíso. E quando você passa por essas portas, quando você finalmente entra na presença plena de Deus, tudo o que veio antes, toda a sua vida terrena, todo o sofrimento, toda a alegria, todas as lutas, tudo isso se torna insignificante comparado com o que você está experimentando agora. O Padre Pio dizia que se pudéssemos ter um segundo de experiência do céu, enquanto ainda estamos na terra, morreríamos instantaneamente de felicidade pura, porque nosso corpo material não tem capacidade de suportar aquela intensidade de bem-aventurança. Mas no estado espiritual, você não apenas suporta, você mergulha completamente naquela felicidade infinita e descobre que você foi criado exatamente para isso, que este era seu destino desde sempre, que finalmente você está onde deveria estar. Depois de tudo que compartilhei com você sobre o que o Padre Pio revelou acerca dos primeiros minutos após a morte, precisamos fazer uma pergunta fundamental. Por que isso importa para nós que ainda estamos vivos? Por que devemos nos preocupar com o que acontece naqueles momentos iniciais após o último suspiro? A resposta do Padre Pio era clara e direta. Porque tudo o que acontece naqueles primeiros minutos é consequência direta de como vivemos nossa vida aqui e agora. Não existe sorte envolvida, não existe acaso, não existe injustiça. Existe apenas a lei espiritual de causa e efeito. Você colhe o que planta, você recebe o que escolheu, você vai para onde seus passos te levaram. O Padre Pio explicava que cada decisão que tomamos durante nossa vida terrena, cada escolha entre o bem e o mal, cada momento onde resistimos ou cedemos à tentação, cada oração que fazemos ou deixamos de fazer, cada ato de caridade ou de egoísmo, tudo isso está moldando o que experimentaremos naqueles primeiros minutos cruciais após a morte. É como se estivéssemos tecendo nossa própria mortalha espiritual fio por fio, dia após dia.
E quando finalmente a vestirmos no momento da morte, ela será ou um manto de glória ou uma corda que nos arrasta para as trevas, dependendo inteiramente do material que escolhemos usar durante a vida. Uma das coisas mais impactantes que o Padre Pio ensinava é que não podemos enganar a morte. Muitas pessoas vivem suas vidas inteiras construindo máscaras, fingindo ser o que não são, enganando os outros e, às vezes, até enganando a si mesmas sobre quem realmente são. Mas naqueles primeiros minutos após a morte, todas as máscaras caem, toda a pretensão desaparece, toda a hipocrisia é exposta. Você fica diante de Deus e de si mesmo completamente nu espiritualmente, e a pessoa que você realmente é, não a pessoa que fingia ser, fica completamente revelada. O Padre Pio dizia que muitas pessoas terão uma surpresa chocante naquele momento quando descobrirem quem realmente se tornaram, enquanto pensavam que estavam apenas vivendo suas vidas. Por isso, o Padre Pio insistia tanto na importância da honestidade espiritual durante a vida. Ele recomendava que fizéssemos regularmente um exame de consciência profundo, não apenas listando pecados para confessar, mas realmente olhando para dentro e perguntando quem estamos nos tornando. Estamos crescendo em santidade ou estamos regredindo espiritualmente? Estamos nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? Nosso coração está ficando mais cheio de amor ou mais endurecido pelo egoísmo? Essas são as perguntas que realmente importam, porque as respostas determinarão nossa experiência naqueles primeiros minutos eternos após a morte. O Padre Pio também enfatizava que nunca é tarde demais para mudar. Mesmo que você tenha vivido décadas longe de Deus, mesmo que tenha cometido pecados terríveis, mesmo que tenha desperdiçado anos em busca de coisas que não satisfazem, você ainda tem tempo enquanto estiver vivo. Enquanto há vida, há esperança de conversão. Enquanto seu coração ainda bate, ainda existe a possibilidade de você se voltar para Deus e mudar completamente o destino de sua alma. O Padre Pio contava histórias de pessoas que viveram vidas dissoltas, mas que se converteram verdadeiramente pouco antes da morte e foram salvas. Mas ele sempre acrescentava uma advertência séria: não conte com isso, não presuma que terá tempo para se arrepender no último momento. Muitas pessoas morrem subitamente, sem aviso, sem chance de se preparar. A hora da nossa morte é conhecida apenas por Deus, e desperdiçar o tempo que temos agora, esperando por uma conversão de última hora, é uma aposta tola, com consequências eternas. Uma prática que o Padre Pio recomendava fortemente era meditar regularmente sobre a própria morte, não de forma mórbida ou depressiva, mas de forma realista e espiritualmente saudável. Ele sugeria que dedicássemos alguns minutos a cada dia, imaginando que este seria nosso último dia na Terra. Se você fosse morrer hoje à noite, o que gostaria de ter feito diferente? Que arrependimentos teria? Que reconciliações gostaria de ter feito? Que palavras de amor gostaria de ter dito? Que pecados gostaria de ter confessado? E então, em vez de apenas imaginar, realmente faça essas coisas agora. Confesse seus pecados agora. Reconcilie-se com aqueles que te magoaram agora. Diga às pessoas que você as ama agora. Viva hoje como se fosse seu último dia, porque um dia será, e você não saberá qual dia até que seja tarde demais. O Padre Pio também ensinava que uma das melhores preparações para aqueles primeiros minutos após a morte é desenvolver uma amizade profunda com seu anjo da guarda durante a vida. Ele conversava com seu anjo constantemente, pedia conselhos, agradecia por proteções recebidas, enviava seu anjo em missões para ajudar outras pessoas. E ele garantia que quanto mais você cultiva essa amizade durante a vida, mais consolador será o encontro com seu anjo no momento da morte. Você não estará conhecendo um estranho, estará reencontrando um amigo querido que esteve com você o tempo todo, só que agora você finalmente pode vê-lo e conversar com ele cara a cara,
Outra preparação essencial que o Padre Pio recomendava era ter uma devoção especial a Nossa Senhora. Ele dizia que Maria é a advogada das almas na hora da morte, que ela luta por cada alma contra as forças das trevas, que ela apresenta diante de Deus as mais tênues bases para a misericórdia, e que aqueles que cultivaram devoção a ela durante a vida terão sua presença maternal consoladora naqueles primeiros momentos aterrorizantes após a morte. O Padre Pio tinha o costume de rezar diariamente pedindo a Nossa Senhora que estivesse presente na hora de sua morte, e ele recomendava que todos fizéssemos o mesmo. Aquela frase da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, não é apenas poesia. É uma súplica real, um pedido concreto para que a Mãe de Deus nos assista naquele momento crítico, onde tudo será decidido. O Padre Pio também falava sobre a importância de receber os últimos sacramentos quando possível. A confissão, a unção dos enfermos e a comunhão dadas a alguém que está morrendo têm um poder especial de preparar a alma para aqueles primeiros minutos após a morte. Esses sacramentos limpam os últimos vestígios de pecado, fortalecem a alma contra os ataques finais do demônio e dão graças especiais para enfrentar o julgamento particular. Por isso, o Padre Pio sempre insistia que quando alguém estava gravemente doente ou em perigo de morte, deviam chamar o padre imediatamente. Não esperar até o último segundo, não ter vergonha, não adiar. Os últimos sacramentos são dádivas preciosas que Deus nos dá para nos preparar para aquele momento final. E seria uma tragédia morrer sem eles simplesmente por negligência ou por medo de incomodar o padre. Finalmente, o Padre Pio ensinava que a melhor preparação para aqueles primeiros minutos após a morte é viver cada dia em estado de graça. Não significa ser perfeito. Ninguém é perfeito enquanto está neste corpo mortal. Significa manter sua alma livre de pecado mortal através da confissão regular. Significa nutrir sua vida espiritual através da oração diária e da participação na missa. Significa praticar as virtudes, especialmente a caridade, a humildade e o perdão. Significa viver de tal forma que se a morte viesse hoje, você poderia enfrentá-la com confiança, sabendo que apesar de todas as suas imperfeições, você tentou seguir a Deus, você lutou contra o pecado, você viveu de acordo com sua consciência formada pelos ensinamentos da Igreja. Comente abaixo, depois deste vídeo, qual prática espiritual você vai começar hoje? Confissão regular, oração diária, devoção ao anjo da guarda, ou rosário pela noite. Queremos acompanhar sua jornada. Inscreva-se para mais conteúdos que fortalecem sua fé.